Seja bem-vindo ao tutorial de como cavar a própria cova. E esse vídeo aqui, ó, ele foi dado como referência a um grande professor que é o Brasil, que ele é excelente em fazer essas coisas. Então estou trazendo esse vídeo aqui para passar um pouquinho do meu pensamento crítico sobre isso. Peço que você não considere isso uma base de fonte, pelo contrário, quero que você veja isso com um pensamento crítico, para trazer mais informação no comentário, caso você discorde ou concorde com algum ponto ou queira adicionar. Esse vídeo vai ser resumido, então eu vou tratar só como um caso focado numa situação para dar exemplo de como o Brasil está se comportando nesses últimos anos. O primeiro tópico que eu vou trazer nesse assunto é o negacionismo do governo, porque o Brasil, para ele cair do jeito que ele está caindo, ele precisa disso, com certeza, e é isso que ele está tendo. O assunto que eu quero trazer aqui, que eu vou abordar, é sobre os cassinos. Todos nós sabemos, acho que é bem claro, então é um bom exemplo para trazer aqui para o canal. Os cassinos físicos eles são proibidos desde 1946. E a gente sabe por quê, né? Porque ele é nocivo para a sociedade, porque ele destrói famílias, porque ele vicia pessoas, ele acaba com a economia. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem lá para 2021, 2022, a gente tem a aparição dos cassinos digitais. E o que acontece? O cassino aparece, começa a ser rodado na grande mídia, viram anúncios e nada se fala, só se consome. E tudo bem, até aí eu já tinha achado uma certa estranheza, porque eu já não estava acostumado com esse tipo de conteúdo vinculado a propagandas, mas com o tempo a gente vê as consequências, a gente vê notícias, existem notícias sobre a consequência disso. E a entrada desse sistema sem uma regulamentação, a gente já sabe que isso é nocivo, que isso deveria ser proibido, mas já estava dentro, e mesmo assim não teve nenhuma relevância ali de regulamentação ou nenhuma sinalização sobre isso. Mas tá bom, até aí tudo bem, até aí é o Brasil. Vamos voltar aqui e a gente já aborda esse negacionismo de que o cassino físico ele não pode existir, mas o cassino digital, que ele é muito mais fácil, muito mais acessível, existe e tudo bem, ninguém falou nada. Até que com o tempo os criadores de conteúdos começaram a abordar essa situação, né? A gente lembra que eu acho que foi lá para 2023 mesmo, um dos vídeos famosos assim, que é do Gabriel Pilin, a gente começa a ver várias tendências de exposed sobre Blaze e conteúdos abordando isso e abordando o quão isso é nocivo, que a gente já sabia, mas os influencers que influenciam não falavam sobre isso, pelo contrário, eles participavam dessas propagandas porque eles recebiam bem. E assim, é óbvio que eles vão receber bem, porque é um dinheiro que vale a pena investir quando você é dono de um cassino. Você sabe que vai voltar porque a margem de lucro é muito alta, as pessoas vão perder tudo para continuar jogando e você só precisa financiar o anúncio disso. Apesar das revelações, a gente não ouviu falar sobre nada, pelo menos eu não. Se vocês ouviram alguma notícia durante esse período de 2022 para 2023 que teve esse exposed, eu não ouvi falar sobre nada. E isso sendo nocivo para a sociedade, vendo tanto de influências que estavam propagando esses jogos de cassino digitais, assim como vários outros influencers acusando, a gente não viu nenhuma posição do governo sobre isso. Mas a gente volta para o tópico de negacionista. Eles não existiram. Mas eu acho bacana trazer aqui um ponto que contrasta com isso. Que agora, de 2023 para 2024, a gente teve muito o caso do Alexandre de Moraes tentando regulamentar as redes sociais. Primeiro com movimentações muito estranhas, inclusive o Twitter foi um dos que mais se destacaram. E você vê durante várias notícias o quanto que eles se esforçavam para correr atrás dessas redes sociais. Assim, cara, era muita coisa. A mídia estava focada em mostrar e eles estavam com esse títulozinho, né, de terra sem lei. Que assim, já acontecia jogo de cassino, ninguém falava nada. Mostrando um pouquinho do contraste, que é aquela piada brasileira de você ver uma coisa brutal acontecendo de um lado e uma coisa mínima que pode realmente representar algum perigo, mas que está sendo levada como um problemão, entendeu? Então, esse é o ponto que eu queria trazer como uma crítica que eu achei, assim, gelado isso aqui. Mas tudo bem, até aí tudo bem, ainda é o Brasil. E aí a gente começa a cavar a cova quando a gente entra aqui, ó. Projeto de lei facilitando a legalização de jogos de azar. Sim, gente, a gente chegou em 2024 com uma PL feita para legalização de jogos.
Tudo bem, é o que eu falei, é o que faltava no início disso tudo. Só que agora a gente vendo quanto que isso é nocivo e vendo que já não era algo que era viável para o Brasil, nem mesmo no físico, isso daqui abre brecha para muitos e muitos sistemas entrarem na mão do brasileiro e só danificar várias famílias. Mas está acontecendo. Aqui, ó, para vocês não acharem que eu estou tirando isso da minha cuquinha. Pera aí, isso daqui, ó, é uma notícia sobre como os influencers, eles recebiam contas de jogos de tigrinho, né, e tudo mais, que eu tinha separado aqui, mas não vem ao caso. Eu quero falar sobre a PL dos joguinhos, ó. Jogo do tigrinho. A regulamentação poderá ocorrer, pois o texto não especifica quais jogos virtuais serão permitidos e proibidos, caso o projeto seja aprovado. E assim, diz aí, se a gente já tinha esses jogos rodando com um furo nessa lei que não permitia apenas cassinos físicos, mas digitais que estavam hospedados em sites fora do país estavam sendo permitidos, por que isso não vai funcionar? Isso vai funcionar, entendeu? É só uma forma de mostrar o quanto que isso daqui não é tão importante quanto redes sociais, por causa que, com certeza, alguém está tendo a sua mãozinha lavada. O país é só uma fonte de farm. O presidente que tiver aqui, ó, ele vai pegar o lucrozinho dele, vai fazer o buraquinho que ele quer fazer no país e vai seguir o rumo dele. Eu já falei um pouquinho de como está acontecendo isso daqui, a belezura que está ocorrendo com essa nossa PL, que é para facilitar a legalização, que já está no talo, que já é o motivo para a gente fechar o vídeo explicando do porquê que o Brasil está cavando a própria cova. Mas eu queria, antes de tudo, fazer umas considerações finais sobre Juscelino Kubitschek, gente, que assim, ele não deixa de ser uma bela referência sobre isso, tá? A história aqui, ela só está se repetindo. E as nossas considerações vai vir para o nosso Juju Kubitschek, que eu acho que é um dos prepulsores dessa mecânica do Brasil. Simplesmente, lá para 1956, esse bonitão aqui, ó, ele lançou o plano de metas, que ia fazer com que o Brasil evoluísse 50 anos em 5. E olha, o Brasil evoluiu bastante mesmo. Só que isso daqui, ó, não vem no passe de mágica. Isso daqui veio com muito empréstimo, muito investimento desregulado, coisa que não era para ter sido feita. E com isso, consecutivamente, os anos foram gerando bolas de neve que não ficou para esse cara aqui, né? Ficou para outros presidentes. E você vê isso até hoje. Todo presidente, ele tampa o buraco do anterior, mas ele faz um buraco maior. Só que assim, tudo bem, esse buraco aí é o que o Brasil já está cavando, só que onde está a cova do Brasil? Está nisso aqui, ó, crescimento do crime organizado, porque todos esses buracos que são cavados faz com que a sociedade ela não tenha apoio e amparo do governo, mesmo que nós sejamos um dos países que mais pagam imposto no mundo. 60% do nosso dinheiro é para imposto, e mesmo assim a gente não vê evolução por causa disso aqui, ó. Dívida que está sendo paga do governo anterior e o rombo que está sendo causado do governo atual. E aí o que acontece? Tudo flaciona, tudo sobe e a gente precisa optar por novos meios de consumo. E esse meio, na maioria das suas vezes, é fornecido pelo crime organizado. Que aí eu vou dar exemplo aqui do Rio de Janeiro, que assim, a maioria das comunidades, gato-net, luz, água, elas são extraviadas dos sistemas e elas são controladas. Isso é só um pouquinho, tá? Por causa que, como eu trouxe aqui o cassino, existem muitos e muitos cassinos que eles são brutalmente ilegais e eles usam de várias facetas para propagar suas informações. Eles hackeiam contas, eles invadem sites, eles fazem perfil fake, ficam propagando, eles hackeiam contas sociais e ficam repostando, e isso daqui, ó, quem sofre é só o brasileiro. E adivinha quem tá na cova junto com o Brasilzinho? Isso aí, o brasileiro. Assim, essa é a minha opinião, pessoal, não é uma opinião nada intelectual, é só uma visão que eu tenho sobre tudo que está acontecendo nesses últimos anos. Claro que a questão do apontamento das redes sociais não tem nada a ver com o negacionismo com o cassino, só que ao mesmo tempo são dois casos de mundo digital que um foi super focado e o outro foi esquecido. E até agora só está indo para frente, sabe? Como se isso não representasse nenhum problema social.
Mas tá aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um like aí, comenta aí o que você acha sobre esse vídeo, tá? Eu vou tentar trazer mais, então. Valeu, até a próxima.